Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? O Deodoro, ele era da velha guarda do exército, era chamado de tarimbeiros, né? Para quem não conhece o que é tarimbeiro, tarimba, né? É um estrado duro, um estrado onde os militares dormiam em casernas. Ele era um militar de carreira e a jovem guarda, né, que a gente fala do exército, queriam mudanças profundas, queriam uma república, né? E sabiam que só conseguiriam proclamar uma república através do Deodoro da Fonseca. Porque o Deodoro da Fonseca, ele tinha prestígio na velha guarda e tinha voz na jovem guarda também. O Deodoro sempre foi neutro nessa questão e sempre falou bem claramente que ele era monarquista. Sou monarquista, sou a favor do imperador. E o Júlio de Castilhos, quando o Sena Madureira e o Cunha Matos são presos, vão no ouvido do Deodoro: olha, isso é uma causa nobre, ó, faz alguma coisa. Não, mas o que eles estão falando é só reivindicando um bom salário. Você sabe que militar não tem, o exército não tem o soldo bom, né? Realmente precisa de mudança, faz alguma coisa. E ele convenceu o Deodoro, né, que ficou no ouvido do Deodoro, que a causa realmente era nobre, que ele tinha que fazer alguma coisa. O Deodoro, né, a primeira mão não queria saber de nada, falou: ó, não vou me meter nisso aí. O único jeito, né, no final, o Deodoro foi meter o pentelho ali, né, o dedo dele dentro dessa questão militar. E se manifestou apoiando, né, esses militares, né, que foram presos, e ele foi punido pelo ministro Ouro Preto, que era um ministro ali, o presidente do Conselho de Ministros, que estava ali, né, que é o Ouro Preto, o Visconde de Ouro Preto. Então, tira ele lá do Rio Grande do Sul, tira ele lá ali da presidência da província do Rio Grande do Sul, manda ele para o Mato Grosso em 1888 como comandante de armas. Só que o que acontece, gente? Depois que o Cunha Matos, aquele que se manifestou lá no jornal, ele é solto, né? Ele é posto como presidente da província do Mato Grosso. E na época, gente, o Cunha Matos, ele era patente abaixo do Deodoro. O Deodoro era coronel, o Cunha Matos era tenente. Então, o que aconteceu? Ele, como da província, começou a mandar no Deodoro. O Deodoro ficou enravecido com isso, né? Onde já se viu isso dentro da essência militar, um tenente mandar no coronel, ter poder em cima do coronel. Jamais isso pode acontecer. Ele tem que ter consciência e tudo mais. Ele se revolta tanto que ele larga o posto dele em Mato Grosso e volta para o Rio de Janeiro. E quando ele volta para o Rio de Janeiro, o povo acreditou que ele ia dar um golpe militar, que ele ia fazer coisa contra Dom Pedro, né? Todo mundo acreditou nisso, porque todo mundo ficou sabendo. Até mesmo porque, lembra que eu falei para vocês, né? O Júlio de Castilhos era um articulador ali político na época, né? Que queria uma proclamação da República. Ele começa a incendiar nos jornais, né? Que o Deodoro largou o Mato Grosso, estava voltando para o Rio de Janeiro, criou uma expectativa no povo que ele ia chegar lá, ia dar um golpe militar, qualquer coisa. E quando ele chega, ele dá uma resposta clara para o povo. Ele fala o seguinte, né? Os brasileiros estarão muito mal educados para republicanos. A monarquia é o nosso único esteio. Ruim com ela, pior sem ela. O interessante, gente, que ele fala isso 63 dias antes de dar o golpe militar no Dom Pedro II. Então ele volta convicto, né? Ele estava insatisfeito ali com as questões que aconteceram, mas era extremamente monarquista. Vai para casa dele, ele estava extremamente doente também, gente. Ele sofria de dispneia, né? Falta de ar o tempo todo. Ele sofria de gota na época.
ele estava sofrendo de reumatismo no sangue e ele foi apenas descansar mesmo no Rio de Janeiro, né? Depois de tanta raiva que ele passou lá no Mato Grosso, né? Ele falou: eu vou descansar, vou para o Rio de Janeiro descansar, vou para minha casa descansar. O que acontece, né? O Benjamin Constant, que era um dos cabeças-chaves, né, mentes pensantes ali da republicanos, né, eles eram republicanos. Inclusive, eu acho muito interessante, gente, que o Benjamin Constant foi professor de matemática dos netos do Dom Pedro II, mesmo sabendo, o Dom Pedro II sabendo que ele era republicano, que ele participava de clubes militares, né, clubes republicanos que iriam contra a monarquia. Dom Pedro II colocou ele como professor de matemática dos netos, né? E aí o que acontece, né? O Benjamin Constant, mente pensante, e o Quintino Bocaiúva, que também era jornalista, gente. Então tinha duas pessoas tentando influenciar o Deodoro, o Quintino Bocaiúva, que era jornalista, e o Júlio de Castilhos, que era lá do Rio Grande do Sul. O Quintino Bocaiúva era carioca, né, do Rio de Janeiro. Eles começam a falar no ouvido do Deodoro, né? Olha, você voltou aí, quem que virou presidente da província do Rio Grande do Sul, onde você trabalhava lá, que te tiraram, foi o Gaspar Silveira Martins, né? O Gaspar Silveira Martins era conhecido como o tribuno, monarquista convicto, né? Político incendiário, fantástico, né? Só que ele era inimigo declarado do Deodoro da Fonseca, isso desde a juventude, né? Desde que o Deodoro perdeu a baronesa do Triunfo, né? Uma mulher, né? Foi uma paixãozinha ali do Deodoro da Fonseca e perdeu pro Gaspar Silveira Martins. Então eles tinham essa rixa desde a juventude. E o Ouro Preto tá com um plano já de mandar prender você, porque você largou lá o cargo de Mato Grosso e, gente, não tinha nada. Falando, ó, Dom Pedro II, ó, não gostou nada, vai mandar te prender. Dom Pedro II tava doente, gente, tava em coma, em crise diabética na época, né? Ninguém sabia se ele ia viver, se ia morrer, ninguém sabia nada, né? Do que ia acontecer ali. E aí, com isso, né, mesmo doente, o Deodoro da Fonseca se filiou ao clube militar e começou a participar das reuniões republicanas, né? Criaram um Brasil que não existia para ele, começaram a falar no ouvido dele, olha o que o imperador fez, colocar tudo na conta do imperador, falar, olha, vão te prender, ó, então peça te prender, iludindo ele pela ingenuidade dele, né? E isso ele vai caindo cada vez mais nessas ideias, né? E onde explode isso para ele, né? Chegaram nele e falaram, ó, já tem um decreto aí, ó, do imperador que é para mandar te prender. Já mandou, já falou que vai mandar te prender, vai mandar te prender hoje. Ia com apoio do Ouro Preto. E aí foi a gota para ele. No dia 15 de novembro, né? Às 6 horas da manhã ele se levantou. A casa dele ficava ao lado do Campo de Santana, né? Então ele se levantou 6 horas da manhã, doente, tossindo, não tinha dormido nada. Ele foi colocado, né? Hoje a gente vê pinturas nele, né? Imagens equestres dele em cima do cavalo, de forma belíssima, né? Que ele estava bem trajado, com uniforme militar e tudo mais. Gente, ele foi colocado em cima do cavalo, né? No cavalo número 6, que até hoje os Dragões da Independência tem esse cavalo baio número 6. É o cavalo descendente desse cavalo que Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. O imposto que a gente paga ainda vai para esse cavalo, gente, para cuidar desse cavalo, que é caríssimo, né? Tem um valor extremo. Por que colocaram no cavalo baio número 6? Porque o pessoal fala, não, era o cavalo mais belo, era o cavalo que tinha o pelo e tudo mais. Não, gente, era o cavalo mais manso. Era o cavalo, um dos cavalos mais velhos e mais mansos que tinham ali. Porque ele não aguentava subir, ele estava extremamente doente. Ele vai até o Campo de Santana. E o que acontece, gente, é que foi uma traição até mesmo do exército, né? Porque Floriano Peixoto, que também ali ele era general ali do exército, ele sabia dos planos do Deodoro, se manteve fiel, né? Porque ele sabia dos planos do Deodoro. O Visconde de Ouro Preto tinha comentado com ele, né?
Ó, eu acho que estão planejando alguma coisa aí para fazer contra o Império. O Floriano, sabendo disso, falou assim pro Visconde de Ouro Preto: não, não, não. O exército jamais faria isso com o imperador. Não, o exército ele é fiel, fidelíssimo ao imperador, mesmo sabendo de tudo isso. E quando o Deodoro ali vai para o Campo de Santana destituir o Ouro Preto, né, que era o presidente do Conselho de Ministros, ele chega no portão para derrubar o portão. O Floriano Peixoto tava lá e o Visconde de Ouro Preto fala assim: você não vai fazer nada contra eles? Eles estão vindo atacar a gente. Ele fala assim: na Guerra do Paraguai, eu ataquei porque eram inimigos nossos. Se eu for atirar neles, eles são exército, sangue da nossa nação. Eu não irei fazer nada. E o Floriano Peixoto simplesmente abre espaço para o Deodoro passar e ali destituir o Visconde de Ouro Preto. E é engraçado, gente, que mesmo ele fazendo isso, um dos militares que estava ali com ele grita assim: Viva a República! Ele vai dar um tapa na cabeça desse militar e fala assim: fique quieto, não sabemos nada ainda. Eu não vim aqui proclamar a República, vim apenas reparar uma injustiça que está sendo feita comigo. Ele destituiu o Ouro Preto, né? Então, ele grita: Viva o Império! Ele dá o tapa, dá um pedala Robinho no militar e fala: Viva o Império! E dá uma bronca nesse soldado que estava com ele. E aí ele volta novamente para casa dele, doente, tossindo, ruim, tudo mais. E ali, gente, começou a se decidir, né, lá com o Dom Pedro II em Petrópolis, o que queria fazer, quais atitudes iriam tomar, né? E aí o Dom Pedro II tava doente, né, tava se recuperando ainda, e ele fala assim: ó, vamos colocar o Silveira Martins como presidente do Conselho do Ministro? Isso aí só foi um comentário. E a Isabel, que era filha dele, né? A dona Isabel, fala assim: pai, você está maluco? O Deodoro da Fonseca é inimigo público do Gaspar Silveira Martins. Se você for colocar ele lá, você vai declarar praticamente guerra pro Deodoro. E aí o Dom Pedro não sabia de nada. Ele falava assim: Deodoro? O Deodoro está metido nisso? Tipo, ele desconfiou até o final que era o Deodoro da Fonseca. Aliás, gente, quando o Deodoro fez isso, o Dom Pedro estava passando na praça ali. Ele viu o rebuliço ali, que estava ali na praça. E muitos falam que se o Dom Pedro II decidir descer e ir ver o que estava acontecendo, o Deodoro tinha desistido do que ele estava fazendo ali. Tá? Sou amigo do imperador, devo-lhe favores, não posso proclamar uma república. Então, até aquele momento, ele só foi destituir o presidente do ministro. Bom, ele comentou lá do Gaspar Silveira Martins, e aí a Isabel falou, ele pensou bem e falou: bom, então chama o senador Vergueiro. Chama o senador Vergueiro e chama o Saraiva para cá. Porque o Saraiva, já tinha sido presidente do Conselho de Ministros, né? Ele foi ele que articulou ali a lei do ventre livre, né? Ele sempre foi centralizado, né? Ele conseguia conciliar os dois lados, liberal e conservador, né? Então chama o Saraiva, só que não deu tempo. Por quê? O Quintino Bocaiúva, né? Aquele jornalista que eu falei, chegou no ouvido dele e falou: olha, Deodoro, o Dom Pedro II vai colocar o Gaspar Silveira Martins. E você sabe, né, que o Gaspar Silveira Martins vai fazer, né? Vai mandar te fuzilar. Isso sim que vai fazer, ó. Dom Pedro, ó, já tá planejando para te mandar te fuzilar, porque isso que você fez foi traição e tudo mais. Então, o Deodoro, né? Muito doente mesmo. A pintura, né? Bonita, né? Incrível, cheio de gente participando. Não, ele estava deitado na cama, doente. Achavam até que ele ia morrer. Adiantaram o golpe da República, gente. Era para ser no dia 18 de novembro. No dia 15, adiantaram porque acharam que ele ia morrer, o Deodoro. Tava com falência renal, tava com crise de espinéia, reumatismo, tava ruim, ele tava péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Ele na cama falou assim: ó, diga ao povo, desse jeito, diga ao povo que a República está
feita. Eu não aguentava nem falar, gente, não aguentava nem falar. Foi isso que aconteceu no golpe da República.